mito da caverna. Isso, é isso que eu ia te perguntar, porque essa história é uma história... Pô, eu já usei em tantas palestras, em tantas lives, tantos cursos, porque ela é uma história espetacular, cara. Espetacular, assim, Sim. né? Se você pudesse contar pra gente um pouco mais sobre a história e depois refletir não só na história, mas em especial como que Platão chegou a isso. Sim. E como que isso é apresentado para nós pela primeira vez. Sim, o mito da caverna, ele Você aparece... quer um café, Guilherme? Eu Quer aceito. um cafezinho? Você quer o quadro ou o expresso? Ô, Gabi, faz, você na pode verdade, pedir um pode ser quadro, expressinho pode pro ser Gui? quadro. Você prefere... Não, tanto faz. 3 corações ameno, por favor. Mas, não, Tá mas ótimo. você quer um quadro Eu ou vou expresso? confiar que ele falou com tanta convicção que eu vou 3 corações a menos. 3 coração, eu vou pedir aqui então pra você. Não tem outro negócio. Vou pedir, tá. muito bom. A gente tem mito- algum serviço aí? Claro que tem, vai chegar aí daqui a pouco. Tá bom. Tem concierge aqui, cara. O mito, é você dele. o mito da caverna, ele tá na República, né? Tá. E ele, na verdade, foi desenhado originalmente para ilustrar a educação. O tema da educação. Por que era importante a educação? Mas ele é incrível porque ele é a jornada do aluno de filosofia para mestre para educar os outros. E a saída do mundo comum. Então, o que é esse mundo comum primeiro? Você está na caverna. A caverna é o mundo das aparências. Então, pensa que a caverna, você está vendo só sombras. Tem uma luz artificial, que é uma fogueira. E eles todo mundo está sentado. Você cresceu na caverna. Tá. Você está preso lá na caverna, você não consegue sair dali. Todo mundo que você conhece, todo mundo ali sempre viveu ali na caverna. Seu mundo é caverna. O seu mundo é a caverna. E você tem uma fogueira ali iluminando e você vê sombras. E a sua vida são aquelas sombras. E aí um dia um cara resolve levantar e sair. Fala, chega, isso aqui não é tudo. Tem uma coisa a mais. Ele fala, eu vou embora disso aqui. Aí ele vira e ele fala, vou sair daqui. E ele tá preso. E aí todo mundo fala, não vai embora, não tem nada. Isso aqui é a caverna, é tudo que existe. Só existe a caverna. Não sai daqui que tá tudo bem. E o cara fala, eu vou embora daqui, eu vou quebrar isso aqui. E aí ele rala, ele se machuca, porque ele não sabe andar ou sair da maneira correta. Ele tem que quebrar os grilhões dele, tem que sair todo o negócio. E aí ele passa essa jornada longa para sair da caverna. A jornada, aliás, como uma das coisas que chamaram a atenção aqui na live foi o tempo de estudo. A jornada para sair da caverna é longa, ela não é imediata. E aí o cara sofre muito nessa saída da caverna. E aí ele descobre um negócio absurdo, ninguém imaginava. A caverna é uma caverna. E ela tem uma saída. Não era o todo. Não era o todo. E aí agora ele viu uma luz. E essa luz cega ele, porque ele não estava acostumado a ver a luz. Então ele fica cego. E aí passa essa cegueira, né? Os olhos dele vão começando a se acostumar. E agora ele enxerga uma árvore pela primeira vez. Ele enxerga um rio. E aí ele fala, nossa, isso aqui estava aqui o tempo todo. As pessoas não sabiam. E aí ele descobre que toda a luz vem de um lugar só, que é o Sol. E ele olha e fala, meu Deus, existe o Sol. Esse é o centro de tudo. E aí ele volta para a caverna. Porque esse que é o ponto, porque o mito da caverna era sobre educação. Porque depois que ele descobre tudo isso, ele podia ter ido embora no mundo, né? Só que ele, movido pela compaixão por querer ajudar os colegas, ele fala, eu preciso voltar para a caverna e tirar eles de lá. E aí ele volta, ele desce. Essa parte, muitas pessoas falam da saída da caverna, mas não conta a próxima hora, que ele tem que descer. E aí, quando ele desce, ele fala, lá fora tem o sol, lá fora tem a árvore, lá fora tem todas essas coisas. E aí as pessoas que estão na caverna falam, não existe, eu não quero ir. E aí ele sofre de novo agora porque eles não querem fazer a jornada. Essa jornada é dura e ela não é real. Vai embora. E aí esse é o mito da caverna, né? E aí, claro, alguns poucos ele vai conseguir despertar e eles vão fazer a jornada. E assim a coisa continua. Então o que é esse mito, né? A caverna, as sombras da caverna é o mundo das aparências. É a sua primeira percepção de todas as coisas. É o mundo daquele... É quem só enxerga o material imediato, só o que está na sua frente, só o que está grosseiramente aos seus olhos. Chegou o nosso concierge aí do Três Corações. É aniversário dele, inclusive, hein? Hoje? Parabéns, parabéns. Meus parabéns, hein, Lucão? Parabéns, cara. Vou te dar um 3 corações aí de aniversário. Vai ganhar uma máquina. E aí o que acontece?
o mundo das aparências. O que tem na minha frente é só o material imediato que eu enxergo. O que é o mundo? O mundo é o que eu enxergo com meus olhos. É o prazer sexual que está na minha frente, a comida que está na minha frente, é o que é a minha fama imediata, a aparência primeira mesmo, aquilo que você toca e cheira e tal. Inclusive, você começa a falar de filosofia, sempre tem as pessoas que mesmo falam, não, isso daí de justiça é besteira, eu não encosto, não toco nela, né? Para que esse negócio de alma é balela? Cadê a alma? Onde que eu seguro ela? É a caverna, puro sangue, assim, é exatamente isso que quer dizer caverna. Também o número 3 também não está em nenhum lugar. E Platão ia imediatamente falar para você: o número 3 também não está em nenhum lugar. E tenta construir um prédio sem matemática para você ver o que acontece. Ele ia na hora falar isso. Mas enfim. Caramba. E aí o que acontece? Legal essa reflexão. E aí o cara fala assim: olha, beleza, então eu saí. Aí qual é o próximo processo? O próximo processo chama metanoia, é conversão. E conversão é mudança de rumo. É você virar o rumo. Tá. A conversão, e alguém pode falar assim, pô, conversão é igual na Bíblia? Bom, literalmente igual à Bíblia, porque o Novo Testamento é escrito em grego koiné, que é o grego koiné derivado do grego ático, que é o grego de Platão. Por quê? Porque Alexandre o Grande que levou o grego para a Palestina, para Israel, e ele é aluno de Aristóteles, que é aluno de Platão. Então o grego de Platão é o mesmo grego que foi levado para a Bíblia com alterações dos anos. O grego koiné é a mesma base do grego ático. Então, na verdade, quando fala, tem vários termos que são semelhantes, inclusive também por causa disso, porque o idioma da escrita do Novo Testamento é o mesmo idioma de Platão. E aí Platão fala da conversão, você se converteu, você saiu da caverna e olhou para trás. Isso é conversão, mudou de rumo. Só que depois da conversão você vai sofrer. Porque sair da caverna é duro, você tá lá, você é fraco, você não sabe nada, você vai sofrer, você vai se lascar. Mas beleza, você saiu. Quando você saiu, o que é o rio? O que é a árvore? É o mundo divino, é o mundo das ideias, é o mundo intelectual que você nunca tinha enxergado. Agora você está falando de natureza humana, agora você está falando de alma, agora você está falando de virtude, agora você está falando de um monte de... Você está usando um vocabulário que você nem imaginava que você conseguia descrever. Esse é o mundo fora da caverna. Só que o mundo fora da caverna, ele tem um universal que é maior que os outros. Beleza, ele tem a árvore real, a árvore universal. Ele tem a virtude, mas tem uma coisa que é maior que tudo, que é o sol. O que é o sol? O sol é o ágaton, é o bem. Na verdade, a luz que ilumina os animais é a luz do bem. E o bem é anterior aos animais, na hierarquia. Então, por exemplo, eu descobri a natureza humana. Pô, baita descoberta. A natureza humana é fundamental. Mas tem uma coisa maior que a natureza humana, que é o princípio divino e eterno, que é o do bem, que é um universal maior e anterior a essa natureza. E tudo que eu enxergo por meio dele. Então Platão ia falar assim para você, não, porque o bem é relativo. Ele fala, não, é o contrário. Você só enxerga o que você enxerga porque o bem existe. E se o bem não existisse, você não enxergaria nem o que está na sua frente, porque na verdade você está enxergando a partir do bem, não o contrário. Igualzinho à luz do sol. Só que é tão natural para você, você vive nesse mundo tão... que você já não pensa mais que tem uma origem de tudo que você enxerga, né? A história do Chesterton, né, é muito curiosa. Ele fala, as pessoas falam, imagina se todas as árvores do mundo fossem azuis, sei lá, maravilha. Mas vamos mais chocante. O sol nasce todo dia. Isso é chocante. Quando cai, você joga uma coisa no chão, ela cai. O mundo já tem uma série de regras e ordens e outras coisas que você já vive nela, quase como um peixe na água, né? E elas já estão lá. E essa luz que você enxerga é a luz desse bem. Então, toda virtude que você busca é esse bem. E aí você fala, caramba, eu descobri. Descobri o bem eterno, descobri as virtudes, descobri a alma, descobri todas essas coisas, agora eu preciso contar para os caras. Educação começou. A única forma deles saírem. Se eu não contar para eles, não vão sair nunca. Só que quando você vai contar, o que acontece com a grande massa das pessoas? Besteira. Cadê isso? Cadê o jogo do... Teve jogo de futebol semana passada, Você entendeu? acha que quando a gente volta... O cara ficou doidão. O cara doidão. Você acha que a maioria das pessoas, ao a gente se deparar com o sol e voltar para buscar as pessoas, elas acreditam ou no mínimo vão experimentar, ou a maioria das pessoas elas ficam inertes? A maioria das pessoas ficam inertes e uma minoria, mas aí, claro, aí vem o processo de educação, né? Eu tenho certeza que quando eu falo para 1000 pessoas, sei lá, 50 vão internalizar aquilo da maneira mais profunda, né? Claro, aí vai em níveis, né? 50 se você tiver em 1000 pessoas interessadíssimas. Não, mas aí é onde a gente entra no negócio lá do que a gente falou até no programa do Felipe Massa.
Eu não quero que todo mundo saia da caverna. Porque senão fica muito difícil. Mas acho que esse raciocínio é. Entendeu? É o raciocínio. Porque Se ficar uma turma lá, pô, gente, eu saí. Pô, galera, os caras estão lá, deixa os caras lá. Você então, seria velho. um tirano facilmente. né? Não, é que eu ia com a turma ali que saiu da caverna. Cara, é que o cara que não quer tirar os outros da caverna, Platão ia responder assim, né? O cara que não quer tirar os outros da caverna não saiu da caverna pra começo de conversa. Entendi. Porque o cara que quer tirar os outros da caverna... Eu saí, mas gente, ele achou cara a lá, fogueira, deixa os né? cara lá. Ele ia falar assim, sair da caverna, achei a fogueira. Cara, Mas, cara, sabe a o que eu fogueira acho? nunca foi. E tá aqui um desafio pra você. Posso te propor um desafio? Caraca. Um desafio Manda. simples, mas extremamente profundo. Demanda, muita reflexão. E aliás, a 3 Company, a 3 Corações tem soluções para sua empresa. Olha, eu inclusive tô tomando café aqui. Eu tô toda hora tomando café 3 Corações. Aqui na empresa, todos nós tomamos 3 Corações, nossos colaboradores, nossos convidados. Ela está com a gente já há 4 anos. E se você também quer 3 Corações na sua empresa, deixar um QR Code aqui na tela, aqui na descrição também. É um grande parceiro nosso e não é só a gente falando por falar. A gente usa, toma e adora. Já visitou a fazenda deles, várias coisas. É muito legal. Então, fica aí o nosso obrigado para 3 Corações e o nosso convite para você que segue e acompanha o Primocast para que você tenha também na sua empresa, tá?